Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Eu quero tomar essa declaração de Tiago e, a partir dela, desenvolver uma pergunta, ou na verdade, a preparação para uma resposta a uma pergunta importante. Pergunta que eu quero estabelecer como tema da minha mensagem hoje: por que orar? Falando em por que orar, vamos primeiro orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de podermos ser expostos ao ensino da Tua Palavra. E nós te pedimos mais do que informação, mais do que orientação. Nós clamamos por luz, por revelação, por entendimento espiritual. Nós oramos por estímulo, nós oramos por despertamento. Nós oramos por aquele toque que acompanha a Tua Palavra, assim como aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. E te damos glória e louvor, não só pela oportunidade de receber, mas também de corresponder com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, contando com a Tua graça e o agir do Teu Espírito Santo. Amém. Bom, esse texto que nós vamos tomar como ponto de partida, uma declaração que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, faz, destaca pessoas que almejam coisas que não alcançam. Então ele começa no início do verso 2 dizendo: vocês cobiçam e nada têm. A ideia da cobiça, não fala apenas de um desejo errado, mas de um anseio que não é suprido, que não é alcançado. Na sequência, ele diz: matam e sentem inveja, mas nada podem obter. De novo, a ideia é não alcançar aquilo que se deseja. Depois ele volta a enfatizar: vivem a lutar e a fazer guerra. Mas dessa vez ele conclui: nada têm porque não pedem. Ou como dizem as traduções mais antigas: nada tendes porque não pedis. Basicamente ele está dizendo que a razão de não alcançarem aquilo que querem é porque tentaram isso apenas pelas formas, eu diria, não só naturais, mas carnais, e excluíram aquilo que eu chamaria de uma grande chave de acesso à manifestação de Deus e ao sobrenatural, que é a oração. Em primeiro lugar, ele fala de pessoas que não experimentam a intervenção divina porque não oram. Mas depois ele fala de um grupo que até ora, mas não recebe de Deus, porque apesar de pedir, que é a coisa certa para se receber de Deus, orar, eles fazem a coisa certa do jeito errado e não conseguem resultados. Ou seja, tanto por um motivo não orar, como por outro orar de forma errada, eles acabam não acessando a intervenção divina. Eu tive o privilégio de nascer e crescer no lar cristão, então desde que eu me entendo por gente, eu ouço sobre oração. Mas eu tive o privilégio de ouvir não apenas o aspecto teórico da oração, gente falando a respeito do que a Bíblia diz ou da experiência de outros. Eu tive o privilégio de ver a oração funcionando dentro de casa enquanto eu era criado. E nesse ambiente de oração, nós vimos manifestações do poder de Deus e do sobrenatural na nossa família, que sempre tiveram um impacto positivo na minha vida. Mas foi depois dos 15 anos, com a experiência do batismo no Espírito Santo, que eu comecei a me sentir irresistivelmente, provocado, atraído para um lugar de oração. E digo irresistivelmente porque quanto mais eu entendi o que era a dinâmica de operação do Espírito Santo, e quanto mais eu entendi que isso estava relacionado com a vida de oração, mais provocado eu me sentia. E por ser alguém que desde bem cedo começou a entender a importância pela própria escritura do sobrenatural, eu queria viver isso. Eu sou de uma época onde já foi popular na igreja o ditado: onde há muita oração, há muito poder. Uma clara referência ao poder de Deus. Mas onde há pouca oração, há pouco poder. Nem todo mundo concluía a terceira parte do ditado, que era óbvio: e onde não há oração, não há manifestação do poder de Deus. Então eu sempre soube que a oração é uma chave de acesso para o sobrenatural. E se eu e você queremos viver as intervenções de Deus, nós precisamos entender a importância de uma vida de oração. Me lembro que ainda garoto, procurei uma vez um homem de Deus, falei: ora comigo. Ele falou: oro. Mas pelo que você quer que eu ore? Falei para ele: eu gostaria de ter mais experiências com Deus. Ele falou: se você quer ter mais experiências com Deus, em vez de estar me pedindo para orar por você, você que deveria estar desenvolvendo uma vida de oração. Porque diz, é lá na sua vida de oração
que você vai ter as experiências que você está querendo alcançar comigo orando por você. Eu fiquei um pouco ofendido, achei ele rude e mal disposto, né? Sem vontade de abençoar os outros, mas de alguma forma eu percebi, não completamente naquele momento, que aquele conselho estava carregado de toda a verdade que eu precisava. Se havia um lugar onde o sobrenatural seria acessado, era na minha vida de oração, e não apenas pedindo oração para os outros.